Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 107 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2018 que trata de razão e de escala. Basicamente, ela exige o nosso conhecimento de trabalhar com escalas e fazer razões. Só para relembrar, uma escala nada mais é do que uma razão, do que uma proporção entre a representação de uma coisa real, que pode ser um desenho, uma maquete, um mapa, o que seja, e o tamanho real daquilo que ele está representando no desenho, no mapa, na maquete. Então, quando eu falo, por exemplo, que a escala de um mapa é de 1 para 1000, eu estou dizendo que um pedaço daquele mapa, 1 centímetro do mapa, equivale a 1000 centímetros do real, uma distância real. 1 metro daquele mapa equivale a 1000 metros do mapa real. Então, a proporção é um pedaço da representação equivale a 1000 pedaços do real. Ele é 1000 vezes menor. E toda a escala está na mesma unidade. Então, se eu tenho 1 centímetro, ele vale 1000 centímetros. Se eu tenho 1 metro, ele vale 1000 metros. Sabendo basicamente dessa definição de uma escala, a gente consegue resolver essa questão aqui do Enem de 2018. Então, bora para a resolução. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter a sua altura entre 0,5 e 1 centímetro, o guindaste, enquanto a esteira deve apresentar um comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito numa escala 1 para x. E aí ele te pergunta no comando, os valores possíveis para x são apenas... Então, o que a gente tem? A gente tem que, no tamanho real, nós temos um navio com 15 metros de altura e 90 metros de comprimento. Esse é o tamanho real. E aí a gente sabe que na representação, no desenho, a minha altura do guindaste deve estar entre meio e 1 centímetro, e a esteira deve ter um comprimento maior que 4 centímetros. Então, a primeira coisa interessante que a gente pode fazer aqui é passar para a mesma unidade de medida. Ou trabalhar tudo com metro, ou trabalhar tudo com centímetro, porque uma escala está sempre na mesma unidade. Então, é mais fácil aqui a gente transformar de metro para centímetro, para não aparecer muitas casas decimais com a vírgula se a gente passasse de centímetro para metro. Então, 15 metros vão ser, cada metro tem 100 centímetros, então 15 vezes 100, que dá 1.500 centímetros. E os 90 metros são 9.000 centímetros. Então, essas são as medidas do real em centímetros. Tendo essas medidas em centímetros, a gente pode pensar agora em fazer essa escala. E aí, a gente tem que fazer, na verdade, uma análise de 3 casos aqui. A escala mínima e a escala máxima. Para o guindaste, a gente tem 2 opções aqui, um intervalo que vai de 0,5 até 1 centímetro de altura. Então, ele vai definir ali uma escala mínima e uma escala máxima. E a esteira ela tem uma escala mínima de 4 centímetros. Então, é melhor começar com ela, porque ela só tem um valor para a gente representar. Então, eu tenho que representar 9.000 centímetros do real em, no mínimo, 4 centímetros do desenho. Portanto, a minha escala tem que ser, no mínimo, 4 sobre 9.000, ou 4 por 9.000. Só que a gente sabe que uma escala é dada por 1 para alguma coisa. Então, eu tenho que transformar esse 4 aqui em 1. Para fazer isso, eu simplesmente simplifico aqui a minha fração dividindo por 4 em cima e embaixo. Ou faço isso aqui na minha representação da escala. Então, a gente vai encontrar 1 para 2.250. Ou 1 sobre 2.250, se você preferir.
Então, esse é o limite, né, da escala na questão do comprimento, na questão da esteira. Essa é a menor escala possível no comprimento. Se a gente olhar agora para o guindaste, o que a gente vai ter? A gente vai ter dois limites aqui, um inferior e um superior. Então, vamos trabalhar nos dois. O 0,5 em 1.500 centímetros, então eu tenho 0,5 centímetros em 1.500 centímetros. Para simplificar e ficar da forma 1 para alguma coisa, eu tenho que dividir por 0,5 em cima e embaixo. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, eu fico com 1 em cima e 3.000 embaixo. Então, a gente encontra essa escala e 1 centímetro para 1.500 centímetros, a gente vai encontrar justamente essa escala, 1 para 1.500. Então, o guindaste me dá duas opções aqui, dois limites. A escala mínima de 1 sobre 3.000 e a escala máxima de 1 para 1.500. Bom, encontrado esses valores aqui, a gente tem essa escala mínima e essa escala máxima para o guindaste e essa escala mínima para a esteira. Então, feito isso, a gente agora tem que tomar um certo cuidado aqui para interpretar que valores a gente vai ter que usar para definir os possíveis valores de x. Então, a gente encontrou as seguintes escalas possíveis. 1 para 2,250, que é a escala mínima da esteira. 1 para 3.000, que é a escala mínima do guindaste. E 1 para 1.500, que é a escala máxima do guindaste. E aí ele está perguntando, né, quais são os valores possíveis para x. Sendo x esse número aqui, ó, que corresponde ao tantas vezes o real é maior do que a representação, o desenho. Então vamos pensar, eu tenho essa escala mínima e essa escala mínima. A gente encontrou que representando o guindaste como 0,5 centímetros, a gente encontra essa escala aqui, variando aí de 1 para 3.000. Só que antes disso, a gente já tinha encontrado que a escala tem que ser, no mínimo, 1 para 2.250, já que o comprimento da esteira tem que ser, no mínimo, de 4 centímetros. Então, calculando para 4 centímetros, que já é o mínimo da esteira, a gente encontrou a escala mínima de 1 para 2.250. Então, essa daqui é a escala mínima. Essa escala aqui já está fora do intervalo da 2.250. Então, a gente não pode considerar ela, porque ela já é menor do que a de cima. Então, eu não posso ter a representação aqui do guindaste com 0,5 centímetros, porque isso vai dar uma esteira, mantendo-se as proporções, menor do que 4 centímetros. Isso não pode acontecer, ela tem que ser no mínimo maior. Então, essa é a minha escala mínima, 2.250, e a minha escala máxima é o 1.500. Então, o x tem que estar entre esses dois valores, 1.500 e 2.250, que corresponde à letra C, maior que 1.500 e menor que 2.250. Tranquilo, pessoal? Então, essa é uma questão interessante que testa os nossos conhecimentos de escala e trabalhar com razões aqui para se encontrar essas diferentes escalas desse problema. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Espero vocês e até a próxima. Tchau, tchau!